Olá, queridos, desculpem, a conexão acabou caindo, eu já consegui resetar ali, já voltou ao normal. Então, como eu estava falando, eu peço a vocês que estejam orando, colocando diante do Senhor todas essas lives que temos feito. Nós temos feito com muito carinho, com muito respeito e com muita seriedade no estudo da palavra do Senhor. Sabemos perfeitamente que quando a palavra de Deus é lida e ensinada, é boca de Deus falando ao nosso coração. Eu creio nisso. E muitas pessoas pelo Brasil e fora do país também têm dado retorno diante de tudo que têm ouvido nessas lives que nós temos feito. Que a graça e que a paz de Cristo esteja presente sobre cada vida que tem sido abençoado através desses estudos. Quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir que o Senhor fale conosco nessa noite, aquilo que nós precisamos ouvir em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós temos mais uma vez o privilégio de poder estudar a Tua Palavra. Peço a Deus por cada pessoa que estarão conosco, tanto agora na live, como também, ó Deus, estarão conosco depois, vendo, assistindo e podendo, ó Deus, entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Peço a Tua bênção, ó Deus, e clamo ao Senhor, que o Senhor aceite, ó Deus, nesta noite, a nossa adoração, que o Senhor aceite, ó Deus, tudo aquilo que iremos fazer, que tudo seja somente para o engrandecimento do nome de Jesus Cristo. É a oração que eu faço, desde já te agradeço imensamente, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Amém, queridos? Os irmãos que entraram agora, me perdoem os que entraram antes, que a conexão caiu, mas nós vamos estudar a palavra do Senhor nesta noite de quarta-feira, e quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 28, versículo 20. Livro do profeta Isaías. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós iremos estudar essa passagem que a princípio parece tão estranha, mas você vai entender diante do contexto desse texto. Profeta Isaías, capítulo 28, versículo 20. Amém? A palavra do Senhor nos ensina assim: pois a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor tão estreito que com ele ninguém poderá se cobrir. Vou repetir, Isaías 28, 20. Pois a cama será tão curta que nela ninguém se poderá estender, e o cobertor tão estreito que com ele ninguém poderá se cobrir. Eu não sei qual foi a sua percepção ao ler esse texto do profeta Isaías, do capítulo 28, verso 20, que acabamos de ler. Talvez você possa me dizer assim: pastor, mas que texto mais estranho é esse? O que o senhor quer dizer com isso? Bom, eu posso dizer a minha realidade. Eu tenho cerca de 1,90 m, então não é qualquer cama que eu consigo me deitar e não é qualquer cobertor que consegue me cobrir. E o texto está dizendo que a cama será curta e o cobertor ficará estreito, né? O que isso tem a ver com a palavra de Deus para o nosso coração? Se você nunca estudou esse texto, talvez essa noite você vai ver que aqui está um texto incrível para se estudar. E toda quarta-feira nós gostamos de estudar a Bíblia, nós vamos entender agora que texto é esse que fala de cama e cobertor que são curtos, que a pessoa não consegue nem dormir. Nós vamos entender o que seriam essas palavras proféticas do profeta Isaías para o povo de Israel. O que nós precisamos entender primeiro é qual era o contexto desse texto que o profeta Isaías está agora escrevendo. E se você conseguir olhar depois, ou você pode anotar aí, aqui está o início de uma outra coleção de oráculos, de profecias, que começa do capítulo 28 e vai... E depois ela vem seguida de uma sessão de biografia, em que o profeta e o rei estão conversando, dialogando, e o profeta está falando para o rei aquilo que Deus mandou falar. E quem é o rei aqui nesse período? Se você estudar, você verá que Ezequias é agora o rei. E provavelmente a maioria dos oráculos desses capítulos vão datar nos anos finais do ministério do profeta Isaías. Ou seja, Isaías, quando passa por este momento de receber de Deus essas palavras, ele já está praticamente no final do seu ministério, no final da sua vida.
Embora, se vocês olharem, Jerusalém seja o tema central dessas profecias. E há uma perspectiva mais ampla no fato de que esta sessão já começa com a queda do Reino do Norte. Lembram que a história dos exílios de Israel se divide em duas fases. Reino do Norte, que são as 10 tribos do norte que são levadas pela Assíria, pelo rei Sargão I, 722 a.C. E termina esse processo do exílio com o exílio da Babilônia no ano 586 a.C. Então nós vamos entender aqui uma profecia que está sendo tratada muito mais para o Reino do Sul, que era Jerusalém. Queridos, aqui nós encontramos uma frase de impacto do próprio Deus ao analisar a situação do povo de Jerusalém, quando nós olhamos este versículo 20 de Isaías 28. O que está acontecendo aqui nesse texto? Porque Deus deu uma palavra dessa para Isaías levar para o seu povo. O que nós temos que entender aqui nesse texto é que a religiosidade de Jerusalém era uma religiosidade espetacular. Jerusalém sempre teve uma religiosidade com festas, com muitas cerimônias. Você vai encontrar isso até hoje no contexto da religião judaica. Eles viviam em função do culto religioso. Só que ao mesmo tempo, eles tinham uma postura rotulada, apenas de aparência. Porque eles desprezavam a presença de Deus com uma religiosidade oca, uma religiosidade vazia. Eles se apegavam mais na beleza, na casca da religião, do que propriamente com o conteúdo da religião. E se você olhar rapidamente, no versículo 14, que nós não lemos, deste capítulo 28 de Isaías, o que diz ali? Diz que Deus chama Israel de homens escarnecedores. Olha só que coisa forte. Deus está chamando o seu próprio povo de homens escarnecedores. E se vocês lerem o versículo 15, vocês vão ver a zombaria a Deus relatada aqui, mas não era a zombaria feita pelos ímpios, não. Não eram zombarias feitas pelos homens pagãos, não. Pelo próprio povo de Deus. Então Deus esperava que o seu povo se arrependesse, mas em vez deles se arrependerem, eles simplesmente vão fazer aliança com o Egito. Eles então vão proclamar entre si um pacto com a própria morte. Fazer pacto com o Egito nesse contexto era fazer pacto com a própria morte. O Egito não era um povo tão forte assim que poderia dar para eles alguma vitória. Se filiar a um país que a qualquer momento poderia ser destruído é se filiar à morte. Então, se você ler o versículo 15 de Isaías 28, vocês vão ver a zombaria deles. Eles estavam dizendo mais ou menos assim: olha Deus, nós não precisamos do Senhor. Nós estamos bem sem o Senhor. Nós não precisamos cumprir nenhuma exigência do Senhor. Nós não precisamos nos preocupar com os seus juízos também, porque nós somos amigos daqueles que eram nossos inimigos e agora eles são nossos amigos. Eles vão nos ajudar a sobreviver quando chegar os flagelos que têm sido anunciados sobre nós. Então, Deus, muito obrigado. Nós já temos o Egito para nos ajudar. É mais ou menos isso que eles estão falando no versículo 15 de Isaías capítulo 28. Vocês conseguem entender o que está acontecendo aqui? Queridos, Deus, por misericórdia, porque Ele é misericordioso, no verso 16 e 17, Ele propõe ainda assim, mesmo com essa zombaria, uma saída. Ele anuncia que viria a pedra de esquina, que seria oferecida para eles como um alicerce, como uma estrutura, como uma segurança real para a sua nação. E nós sabemos que quando a Bíblia fala dessa pedra de esquina, nós compreendemos perfeitamente, à luz do Novo Testamento, que ela é Jesus Cristo. Na verdade, Deus estava dizendo para Israel o seguinte: olha meu povo, levem a sério o meu propósito. Se houver arrependimento genuíno, podem contar com segurança total. Se houver arrependimento genuíno, podem contar que eu estarei protegendo vocês, nenhum mal lhes sucederá. Mas, se vocês persistirem em desobedecer, não terão outra saída do que lançar sobre vocês o meu juízo. Gente, Deus sempre avisa o povo antes de decretar o juízo. Deus estava dizendo para o profeta Isaías
que não estava mais querendo festas. Deus estava dizendo que não estava querendo mais religiosidade em Israel. Deus não estava querendo o show da fé. O que Deus queria era arrependimento sincero de coração. Esse era o culto agradável a Deus. Deus queria que o seu povo quebrasse o pacto de morte feito com o Egito. Deus simplesmente estava dizendo o seguinte: por favor, vocês acordem enquanto é tempo, porque eu sou o Senhor da vida. Não é o Deus Ra, não é o Deus Íris, não são os deuses egípcios, sou eu, o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E por isso, que no versículo 20, é o que nós lemos no início, Deus diz através do profeta: se vocês não quiserem dar ouvidos à minha voz, ao meu aviso, a cama de vocês ficará curta, o cobertor de vocês ficará estreito, e vocês não poderão se cobrir e nem ter conforto para dormir. Gente, na verdade, Deus estava dizendo que não haveria alívio, não haveria descanso para quem não buscasse inteiramente a presença dele. É como se estivesse numa cama curta com um cobertor estreito. Você já dormiu numa cama assim? Você já conseguiu passar uma noite numa cama curta, que você não consegue esticar os seus pés, muito menos esticar por causa do cobertor ser estreito, e numa noite fria? Quem consegue dormir, por mais que você fique enroladinho, você dormir numa caminha estreita, você não consegue, uma hora você vai querer esticar a perna. Queridos, não existe nada pior do que uma noite mal dormida. Eu creio que você talvez já tenha passado noites mal dormida por causa de alguém doente, por causa de um problema, por causa de um velório de alguém, ou por causa até mesmo de alguma preocupação com chuva e coisas semelhantes. A pessoa não consegue dormir o tempo todo, mas no dia seguinte, só a graça de Deus. Como que você fica quebrado, não é mesmo? A própria ciência comprova que cada noite de sono sem dormir nos leva a ficar doente, nos leva a ficar com dores no corpo, nos leva a ficar mal-humorados. A cada noite sem dormir, são anos que perdemos de saúde na nossa vida, que nunca mais poderão ser devolvidos. Uma noite sem dormir, você vai ficar simplesmente perdendo alguns anos de saúde na sua vida e você não terá mais retorno. Então, dormir é saúde. Dormir é algo muito importante para nós. Ninguém consegue dormir direito no desconforto. Por isso que Deus usa essa analogia para o profeta falar ao povo naquilo que o povo poderia recarregar as suas forças. Dormir numa cama que é estreita, num cobertor que não pode se cobrir no tempo do frio, é algo desconfortável. Imagine você viver em desconforto todas as noites. Gente, essa profecia foi para mostrar que eles iriam viver um grande desconforto na vida. Deus estava dizendo exatamente isso: acordem, povo de Israel. E eu fico olhando para essa profecia de Isaías 28:20 e vejo o que tem acontecido em nossos dias. O que está acontecendo hoje? Milhares e milhares de pessoas estão vivendo longe de Deus. Milhares e milhares de pessoas estão se afastando da palavra de Deus. Podem até ter uma Bíblia em casa, mas não estão vivendo o que a Bíblia ensina. E aí passam a vida num desconforto espiritual. E talvez seja o seu caso nesta noite. Meus queridos irmãos e amigos que aqui estão conosco nesta live, há um desconforto enorme em se viver longe de Deus. O profeta Isaías estava falando de uma situação exatamente como essa. Ele estava dizendo ao povo de Israel exatamente que eles estavam vivendo longe de Deus. E pior, Isaías estava dizendo: meu povo, vocês têm religião. Meu povo, vocês têm política, vocês têm governo, vocês têm um país, vocês têm uma cidade, vocês têm sentimento de cidadania, vocês têm trabalho para se sustentar. Mas Deus está mandando dizer para vocês que vocês estão tendo tudo isso, mas estão vivendo longe dele. Deus está dizendo para vocês que com toda essa estrutura que Ele deu para vocês, política, religião, uma sociedade com casas, com água, com fartura, vocês preferiram fazer aliança com o Egito, com a morte, do que com Ele mesmo, que sempre guardou vocês. Ou seja, por causa disso, a cama de vocês vai ser curta. Por causa disso, o cobertor de vocês vai ficar também curto. Em outras palavras, o profeta estava dizendo que Deus estava mandando falar para o povo o seguinte: olha,
vocês precisam ter cuidado, porque vocês vão perder todo o conforto que estão vivendo hoje. Gente, o que o profeta Isaías estava dizendo é o que nós também, em nossos dias, podemos estar vivendo. Talvez eu e você estejamos vivendo a mesma coisa que o povo de Israel estava para viver, como eles viveram, porque o povo de Israel foi levado para o cativeiro logo depois. Porque, queridos, quando eu olho para esse texto e eu vejo Deus nos chamando a atenção, eu entendo que jamais encontraremos conforto para a alma, jamais encontraremos descanso para o coração longe de Deus, diante dos princípios que a gente mesmo acha correto seguir. Jamais. Você e eu nunca teremos conforto longe do Senhor. Nós podemos ter todos os amparos possíveis na vida. Nesta pandemia você pode ter uma casa confortável, você pode ter o amparo de tudo que você conquistou até hoje, mas você vai estar ainda desconfortável lá dentro do coração. Talvez você pode ter hoje um amparo de ter uma religião que a sua família sempre seguiu, então você se segura nisso, você se lança no descanso dentro dessa religião familiar. E como amparo, você guarda a sua esperança nesta religião, não no Senhor, o Deus da religião. Talvez você hoje tenha o apoio de tudo que você tem de bom e do melhor que você investiu por tanto tempo com muito suor. Tudo que você trabalhou para ter esse conforto, você simplesmente está tranquilo, achando que está tudo bem. A hora que você precisar viajar, você compra uma passagem de avião, você viaja. Se você quiser ir para algum lugar, coloca gasolina no carro, vai, come fora. Ou seja, você acha que tudo isso vai trazer para você um conforto espiritual. Mentira, isso é engano, é ilusão da sua parte. Se nós não estivermos inteiramente nas mãos do Deus, que é o Senhor da nossa vida, que é aquele que governa esse universo, que é aquele que tem todo o controle da história da humanidade, nós passaremos desconforto espiritual e passaremos momentos muito difíceis na vida, principalmente quando precisarmos de um bálsamo diante das feridas que a vida joga em nossa frente, rasga o nosso coração. Diante das feridas que a vida nos faz ter ao cairmos, ao batermos cabeça diante de algumas decisões erradas que nós tomamos. Se você olhar, a palavra de Deus afirma que tudo será em vão se você tomar decisão longe de Deus. E por causa disso, Deus permitirá que a nossa cama e o nosso cobertor fiquem estreitos. Ou seja, quando você passar pelo momento de dor, tudo que você conquistou não vai te ajudar nessa dor. Na hora da tribulação, na hora em que o seu casamento estiver nas últimas, na hora em que os filhos estiverem se perdendo por esta vida, na hora em que a enfermidade chegar, até mesmo na hora que a morte vier sobre alguém que nós amamos, na hora que a morte estiver chegando perto da nossa história, tudo que nós conquistamos nessa vida não poderá suprir, não poderá nos dar conforto, não poderá nos dar descanso para a nossa alma. Meus irmãos e amigos, nada pode nos dar conforto e paz para a alma, a não ser Jesus Cristo, o Senhor da glória, a não ser o Deus Pai Todo-Poderoso, a não ser o Espírito Santo Consolador sobre nossas vidas. Há muita gente que passa a vida querendo ganhar. Há muita gente que coloca a sua estrutura de conforto em cima de ganhar bens, dinheiro, brigam por causa disso, brigam e se acabam virando uma grande arena de batalha por causa do dinheiro, como recentemente um pai matou a própria filha por causa de patrimônio. Aonde já se viu isso? A vida não tem valor, o que vale são as coisas. Então, por isso, neste afã de progredir, de ter, de conquistar, de ser alguém, de ter alguém que tenha muitas posses na história, a pessoa acaba deixando para trás coisas mais importantes do que o patrimônio. Muitas vezes, deixamos para trás uma esposa destruída emocionalmente porque foi mal amada. Deixamos para trás um esposo que foi mal compreendido. Acabam deixando os filhos para segundo plano. E assim, acabam perdendo seus filhos para as amizades erradas que os levam às drogas, às bebidas, à imoralidade sexual e à destruição de suas vidas. E pior, acabam deixando as coisas de Deus sempre para último plano. É por isso que chegará um dia que vão sentir o desconforto,
E vão descobrir que as suas camas ficaram estreitas, que os seus cobertores ficaram curtos, porque deixaram o mais importante de lado, os princípios espirituais e o valor da sua família. Talvez você hoje possa dizer, pastor, concordo, mas quem sabe você não é essa pessoa. Você só quis ganhar, você não aceita perder. E por causa de ganhar, você briga com todo mundo. Você quer que todo mundo dê razão ao seu ponto de vista. Você só quis ganhar na vida até agora e não admite perder em momento algum. E aí você quer ganhar prazer e você só lutou por isso e você acabou perdendo a paz. Você queria ganhar, mas perdeu a sua tranquilidade. Você queria ganhar, mas acabou se afundando no sentimento de culpa da qual você não consegue mais se livrar. Israel estava assim, cada dia se afundando na lama do pecado e não enxergando que estavam fazendo aliança com o Egito, que era aliança de morte. Meus irmãos, hoje, muitos, depois de fazerem tudo isso, estão agora lutando para encontrar saúde física, saúde emocional, para tentar restaurar sua família, e para alguns já está sendo até tarde demais. Muitas pessoas já não conseguem mais vencer os seus vícios, porque não conseguiram vencer aquilo que os dominaram por anos. E aí começam a procurar tudo contra a igreja e instituição religiosa para tentar receber uma cura. Ou seja, ela simplesmente se afastou de Deus. Agora que a coisa ficou tão difícil, o que vale para ela é dar tiro para todos os lados. Não importa que igreja é, o que pregam sobre a palavra de Deus, o que importa é eu conseguir a minha cura. Estou muito mais preocupado na cura. Está de novo aí de volta o egocentrismo. Só se preocupa consigo mesmo, com a resolução do seu problema. Aí a pessoa procura tudo quanto é sessão espiritual para conseguir se sair bem depois de tanta bagunça que provocou na sua história. E aí a pessoa acaba gastando dinheiro fazendo despacho, gastando dinheiro com babalorixás, gastando dinheiro com guias espirituais em igrejas que prometem a cura ou a bênção. E as pessoas não encontram saída, não conseguem a sua bênção, não conseguem ter paz, porque simplesmente pioraram mais a situação. Se fez valer o que diz a Bíblia: um abismo chama outro abismo. E aí a pessoa vai descobrir que ela não consegue fugir, que a sua cama realmente está estreita, que o cobertor ficou curto e que não tem mais saída. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo em dias que até os que dizem que amam a Deus estão andando na contramão de Deus. Porque passa semana, outra semana, e a pessoa continua vivendo sempre exatamente como qualquer outra pessoa desse mundo vive. Ela simplesmente não tem prazer em buscar a pessoa de Jesus Cristo. Não lê a Bíblia, não ora, vive uma vida comum como os pagãos vivem. Meus irmãos, quando eu olho para o meio evangélico, eu vejo por que será que tem tantas pessoas difíceis, pessoas que não conseguem controlar o próprio temperamento. E ela diz que ama Jesus Cristo. Pessoas que amam criticar o outro. Você conhece alguém assim? Pessoas que não movem um dedo para ajudar. Pessoas que estão sempre vestidas de ovelha, mas na verdade são lobos devoradores. Porque vive no pecado da maledicência, vive no pecado da imoralidade sexual, vive no pecado de maltratar o próximo, se o próximo não fizer o que ele quer. Não fez o que ele quer, já não quer mais papo com aquela pessoa. Ou seja, são pessoas egocêntricas que afastam mais do que aproximam. Você conhece pessoas assim? E pior, que falam que são do Senhor. Queridos, são pessoas que vivem no pecado, de simplesmente parar de falar com quem o desagradou. É a ideia do olho por olho, dente por dente. Ah, você falou algo que eu não gostei, então também não falo mais com você. Não há sentimento de amor, não há sentimento de perdão no coração. Só não tem nesse coração o ódio, a intriga, o desejo de vingança. O coração parece que só tem infidelidade. Pessoas que não conseguem administrar os seus bens, ela não consegue pagar o que deve aos outros, mas diz que amam a Deus. Que testemunho é esse? Não tem fidelidade com as coisas do Senhor. Sempre arruma um motivo para não fazer e nunca para fazer. Não colocam a mão na cabeça dos filhos à noite para orar com eles.
não beija mais a sua esposa, não beijam mais o seu esposo, não tem prazer de viver em comunhão com a sua igreja, não conseguem falar do amor de Jesus a ninguém. São pessoas que só enxergam o negativo, pois acham que todo mundo está errado, menos ela. Você conhece alguém assim? Assim estava o povo de Israel. Eles diziam que temiam a Deus, mas na prática estavam longe por completo de Deus. Tanto é que fizeram aliança com o Egito. Eles tinham uma boa teologia, eles tinham exatamente conhecimento da lei de Deus, mas eles tinham uma péssima vida prática diante desta boa teologia. Eles não tinham testemunho de vida com o Senhor. Meus irmãos, a cama da religião estava tão curta em Israel que eles não podiam mais ter conforto nesta religiosidade. O cobertor do legalismo estava sempre ali, sufocando eles. O cobertor da religiosidade estava cada dia mais aumentando, mas o cobertor da graça, da compaixão e do amor só estreitando. É interessante que na hora que as coisas apertaram, aquele legalismo todo que eles tinham sobre a lei não conseguiu cobrir o coração daquele povo. Eles não tiveram escapatória. Eram tão vidrados com festas e com celebração ao nome do Senhor, que na hora que eles foram para o cativeiro, eles não conseguiram paz e conforto com a religiosidade, porque eles só buscavam a religião de Deus e não Deus da religião. O que adiantava tanto o legalismo, se o princípio do amor a Deus e ao próximo estava cada dia mais menor? Meus queridos irmãos, na hora da tentação, na hora de adulterar, na hora de se apropriar de uma coisa que não pertence, na hora da perda, na hora da doença, na hora do desespero, o que vai adiantar legalismo e religiosidade? Se a cama estiver curta, se o cobertor estiver curto, não haverá solução para a vida, não haverá conforto para a alma, não haverá esperança para a sua existência. Mas para aquele que habitar no esconderijo do Altíssimo, a Bíblia diz que a sombra do Onipotente descansará. E aí, aqueles que habitarem no esconderijo do Altíssimo, aqueles que entenderem que precisam quebrantar o coração e viver uma vida digna de alguém que diz que ama ao Senhor, serão pessoas que mesmo nas dificuldades terão prazer e serão abençoados e nada irá lhes faltar, principalmente o conforto para as almas. Eu acho interessante quando eu olho o profeta Abacuque, principalmente comparando aquilo que vivemos hoje diante da pandemia pelo Covid-19. Eu já li esse texto várias vezes nessas últimas lives e eu quero ler novamente. Incansavelmente nós podemos estar sempre lendo esse texto. Abacuque 3,17 nos traz uma promessa para aqueles que vivem fora da religiosidade, mas sim diante do Deus da religião. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto das oliveiras, ainda que o campo não produza mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Vejam só, ainda que esteja vivendo o pior momento da história, eu vou me alegrar, porque a minha alegria não está na religião, a minha alegria não está no legalismo, a minha alegria está no Senhor, Criador dos céus e da terra. É por isso que Abacuque disse no verso 19, porque o Senhor Deus é a minha força, é Ele quem fará os meus pés como os da corça, é Ele quem me fará andar sobre lugares altos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Queridos, nós não precisamos de cama de religiosidade e muito menos de legalismo, mas nós precisamos é do Deus da religião. Nós precisamos é do Criador dos céus e da terra, do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus queridos irmãos, nunca nos esqueçamos de que a nossa suficiência sempre virá de Deus. A nossa suficiência sempre virá de Deus. É isso que Paulo disse.
Se você olhar comigo, olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 3, verso 4 ao verso 6. 2 Coríntios, capítulo 3, diz assim no verso 4: é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? De Deus. Olha o verso 6. Nós estamos lendo agora 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. O qual também nos capacitou para sermos ministro de um novo pacto, não daquele legalismo judaico, não daquela religiosidade judaica, não do pacto da letra, mas somos chamados do pacto do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Gente, Jesus disse que sem Ele nada poderíamos fazer. Ou seja, eu não tenho que me preocupar com a religiosidade, eu não tenho que me preocupar com a estrutura, como o povo de Israel estava preocupado. Se o Senhor quer culto, vamos te dar um culto. Se o Senhor quer festa, vamos te dar uma festa. Só que o coração estava longe de Deus, era apenas aparência, era apenas hipocrisia. Gente, o que nós temos que entender à luz de Isaías 28:20 é que sem Jesus, eu e você não podemos ter uma família forte. Sem Jesus não há casamento que resista às tempestades. Sem Jesus não tem como viver em paz nesse mundo turbulento. Sem Jesus jamais teremos vitória sobre o pecado e sobre as tentações. Sem Jesus não conseguiremos enfrentar os espíritos malignos. Sem Jesus nada nós poderemos fazer. Nada. Tudo que fizermos sem Jesus resultará numa cama estreita e num cobertor curto. E talvez você tenha chegado até aqui com o seu coração nesta noite em pedaços, cheio de culpa. Talvez você tentou até hoje se isentar desta culpa, se isentar da responsabilidade de ter feito a sua cama se tornar curta. Talvez a sua consciência está como esta cama, tão curta, tão estreita, que você já não consegue mais repousar nessa consciência. Não tem mais paz no seu coração diante de tudo que você viveu até agora. Não há mais uma alegria na sua alma, não há algo maior na sua história que tenha te dado força para você se levantar, porque você ficou preso até então naquela perspectiva religiosa que você tinha, na tradição que você sempre recebeu de uma família que te ensinou alguns caminhos, que era puramente tradição religiosa. O que nós temos que entender é que há algo maior, que qualquer coisa, que qualquer religião neste mundo possa fazer por nós. Este algo maior é eterno. Este algo maior é aquilo que Deus fez por meio de Cristo, naquela cruz em nosso lugar. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo pecado. E quando eu falo isso, eu posso entender que se o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz sobre nós, é o sangue de Jesus que cobre por completo a estreiteza da nossa vida, as dificuldades da nossa alma. É o sangue de Jesus, é a graça de Jesus que tem poder de nos fazer novas criaturas. Quem tem Jesus tem perdão. Quem tem Jesus tem consolação diante da dor. Quem tem Jesus tem amparo diante da perda. Quem tem Jesus tem poder para enfrentar a fraqueza, o medo, o desespero da vida. Quem tem Jesus tem poder para viver a vida nesta terra de glória em glória. Gente, Isaías levou um duro discurso para aqueles religiosos israelitas, para aqueles homens que colocavam a sua expectativa e fé na religião judaica, mas não colocavam a expectativa e fé no Deus da religião judaica. Pessoas que só queriam viver uma religiosidade de aparência, de uma tradição familiar, mas o que na verdade estava acontecendo em Israel é que eles estavam longe de Deus. Isaías vai dizer no versículo 22, você pode ler rapidamente comigo, Isaías 28, agora o 22 e 23, desse capítulo 28, ele vai dizer exatamente o seguinte: agora, pois, não sejam mais escarnecedores, para que os vossos grilhões não sejam mais fortes, porque da parte do Senhor, Deus dos exércitos, ouvi um decreto de destruição completa e decisiva sobre a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz.
escutai e ouvi o meu discurso. Sabe o que Isaías estava dizendo? Vocês têm muita teologia. Povo de Israel, vocês conhecem muito bem a lei, mas vocês estão vivendo muito longe do Deus da lei. Vocês estão vivendo uma vida que revela que Deus está tão longe que aquilo que vocês estão fazendo não é a vontade de Deus para a sua vida. E de repente você pode ter dito agora nesse momento: ai, graças a Deus, pastor, eu sempre faço a vontade de Deus. Ah, não, graças a Deus, eu busco a Deus diariamente, eu oro, eu entrego o meu dízimo, eu leio a Bíblia, eu sempre quando eu posso estou na igreja, espero muito em breve ela abrir para a gente estar lá novamente. Mas você acha que isso é fazer a vontade de Deus? Gente, vamos entender uma coisa. Nós podemos ter conhecimento, mas talvez não tenhamos praticado de verdade esse conhecimento. Religiosidade é a pessoa que diz que lê a Bíblia, que ora, que vai à igreja, mas o comportamento revela que ela está no caminho oposto. O comportamento revela que ela está completamente na contramão do Deus daquela religião que ela está dizendo que segue. E qual é a maior prova de que eu e você obedecemos de fato a lei de Deus? E talvez isso vai te assustar agora, porque de repente você esteja vivendo, e quem sabe até eu mesmo, numa cama curta e com cobertor estreito, e a gente não está nos apercebendo disso, porque estamos achando que estamos fazendo a vontade de Deus, mas é pura religiosidade, é tradição. Você sabe em que se resume fazer a vontade do Senhor? Era o que estava acontecendo tanto em Israel, como pode estar acontecendo hoje agora, com todos nós que estamos aqui nesta live. Abra sua Bíblia, em João capítulo 13, apenas 2 versículos eu quero ler com você. João 13, verso 34 e 35. Aqui para mim está o resumo do que é obedecer a Deus. É bom orar, é bom ler a Bíblia, é bom você cumprir suas obrigações, entregando as suas ofertas, dízimos, ir à igreja religiosamente, tudo isso é muito bom. O problema é quando se faz isso apenas de aparência. E aí, como eu posso entender que de fato eu temo a Deus? Como eu posso entender de fato que eu faço a vontade do Senhor? Jesus nos deu essa dica. Vamos ler? João 13, verso 34. Um novo mandamento vos dou. Qual é o novo mandamento que Jesus deu para a gente? Subir de joelhos, fazer rituais, celebrar várias Páscoas. Qual é o novo mandamento que Jesus está dando aqui no verso 34 de João 13? Que vos ameis uns aos outros. Ixi, agora já começou a mexer. Calma, escute o que Deus está falando no teu coração. Este é o mandamento dado pelo próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E ele ainda diz: assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis quem? Uns aos outros. Agora olha o verso 35. Nisto conhecerão todos, ou seja, o mundo inteiro saberá se somos de fato de Deus, se somos de verdade discípulos de Jesus, se fizermos o quê? Cumprimos rituais religiosos. O que diz no final do verso 35? Se tiverdes amor uns para com os outros. Ficou claro? Gente, nós seremos autenticados nessa terra como verdadeiros servos de Jesus Cristo se fizermos o quê? Amarmos uns aos outros. E preste atenção, amor aqui não é amor de irmão ou de namorado, ou amar as pessoas que nos agradam. A palavra aqui é agapen. Agapen significa amor espiritual, amor divino, amor santo. Eu tenho que amar todos com o amor de Deus. E o amor de Deus é incondicional. Ou seja, não existe condição para amar. Mesmo que aquela pessoa nos fira, nós temos que continuar amando essa pessoa. Isso não é eu que estou falando, não, é a palavra de Deus. Pergunta que eu faço a você: temos feito isso? Temos feito isso com este amor agapen, amor incondicional, amor divino, amor santo? Temos feito isso em nossa casa? Temos feito isso em nossa família? Temos feito isso em nossas igrejas? Temos feito isso em nossos relacionamentos? Tendo amor incondicional com as pessoas? Lutando
lutando para viver bem com todas, mesmo que aqui dentro nós estejamos despedaçados, machucados, magoados. Quando você tem o amor de Deus aqui dentro, por mais que você se sinta ferido, tenha certeza de uma coisa: Deus derramará o bálsamo sobre o seu coração. É Ele quem vai te dar forças, é Ele quem vai restaurar cada caquinho do coração que foi destruído. Mas você precisa continuar amando as pessoas ao seu redor, amar uns aos outros. Os discípulos tinham que se amar, e eles tinham que amar as pessoas, inclusive as que maltratavam ele. Foi o que Jesus falou: amem também o vosso quê? Inimigo. É por isso que muita gente hoje está tendo uma cama curta e um cobertor estreito, porque estão sempre vazios, sempre inseguros. É por causa disso que existem tantos conflitos em nossos dias. É por isso que muitos casais se separam a cada momento. É por isso que muitos jovens estão se perdendo na bebida, nas drogas, no sexo livre, porque não experimentaram de fato o verdadeiro amor de Deus em Cristo Jesus, que nos dá conforto, que nos dá um cobertor da sua maravilhosa graça, que nos ajuda a amar e perdoar, nos sentir amados. Talvez hoje você pode experimentar esse verdadeiro amor de Deus, e de repente você sempre foi uma pessoa muito religiosa, mas você até agora não conseguiu viver de fato o amor de Deus. E talvez seja nesse momento que você vai revelar para todas as pessoas que quem habita aqui dentro é o Senhor da glória, que você não tem apenas uma casca de religiosidade, que você de fato é servo do Deus Altíssimo. E aí você vai poder dizer para Deus sempre: Deus, cobre-me com a tua unção. Deus, cobre-me com o sangue de Jesus. Deus, cobre a minha vida com a sua vida. Senhor, a partir desse momento, desse instante, eu quero que a minha vida seja um lugar que todos consigam ver e sentir o amor incondicional do Senhor, que eu seja espelho do Senhor, refletidor da tua glória aqui nesta terra. Aí sim, todos saberão que você é discípulo de Jesus Cristo. Meus queridos, quem ensina a mensagem de ódio, quem ensina a mensagem de dar no troco para quem te feriu, não está ensinando o Evangelho. Guarde isso no seu coração. Se você é daquela pessoa que está sempre com o bico para fora, chateado, e você só está remoendo aquela dor no seu coração e simplesmente tratando mal todo mundo porque te feriram, isso não é Evangelho. O Evangelho não conseguiu alcançar todos os cantos do seu coração. Porque uma pessoa assim, ela acaba criando divisão. E quem cria divisão não prega a mensagem da reconciliação. E mensagem da reconciliação é mensagem do Evangelho. Você não está pregando a Cristo. Cristo não está nessa mensagem. Por isso, a vida de pessoas assim é como uma cama curta. É como um cobertor estreito. São pessoas limitadas. São pessoas que não têm conteúdo. A mensagem dessas pessoas é sempre a mesma. Elas nunca viram o disco. Você conhece pessoas assim? Sempre quando você vai conversar com ela, ela só fala a mesma coisa. Ela não muda, ela não vira o disco, não tem conteúdo. É a pessoa que está sempre no mesmo pecado. Talvez seja este o momento de você repensar como está a sua espiritualidade. Se ela é uma espiritualidade oca ou cheia de conteúdo. Se você consegue ou não perdoar a pessoa que te feriu. E você começa a falar: Deus, eu estou precisando disso. E você está adoecendo exatamente porque o seu coração está aprisionado no sentimento que é de grande amargura diante de quem te ofendeu. E talvez seja esta hora que Deus está te dando para você dar um basta nesta vida conformada com essa cama estreita, nesta vida conformada com esse cobertor curto. É hora de você voltar a ouvir a palavra de Deus e o Deus da palavra. E talvez esta noite seja a noite que Deus está te dando a oportunidade para dar um basta em tudo isso que tem te levado a pecar diante dele e diante do próximo. É uma noite de você dar um basta em tudo aquilo que tem feito você viver isolado no seu canto, porque o seu coração está machucado. É uma noite de mudar o seu comportamento. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então é hora de você esticar numa nova cama. É hora de você sentir aquele cobertor confortável que o onipotente Deus oferece para todos que de fato são seus. Louvado seja o nome
nome do Senhor, é o cobertor da graça de Deus que está sobre nossas vidas, que nos ajuda a fazer o que diz Romanos 12, a partir do verso 14, que diz que nós temos que abençoar os que nos perseguem, que devemos tratar o mal com o bem, porque nós só vamos poder vencer o mal com o bem. E aí você vai sentir esse cobertor da graça cada dia mais enrolando sobre a sua vida, te dando conforto, te dando consolo, te dando paz, te dando uma verdadeira espiritualidade. Meus queridos irmãos, Israel não quis ouvir a voz do Senhor. Israel não quis quebrar a aliança com o Egito. Israel continuou na casca da religiosidade. E o que diz a Bíblia? Tomaram também o mesmo caminho que o reino do norte tomou. O reino do norte foi levado para o cativeiro assírio em 722 a.C., como aprendemos no início desse estudo. Mas agora a Babilônia invade Jerusalém. E no ano 586 a.C., depois de Deus ter alertado tanto o povo, não tinha outra opção do que permitir o povo passar por aquela correção. E a história vai nos ensinar, principalmente a história bíblica, que eles vão passar ali 70 anos. 70 anos numa cama estreita de dor. 70 anos se cobrindo de desesperança, porque a esperança estava curta demais. Tudo porque não ouviram a voz de Deus. A Bíblia nos diz em Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo à sua vida nesta noite? Você sabe por que esta palavra veio até a sua vida nesta noite? Deus, Ele só tem planos de paz sobre a sua vida, planos de esperança sobre a sua vida. Deus é tão misericordioso, que mesmo o povo zombando de Deus, como nós lemos em Isaías 28:15, no verso 16, Deus já está providenciando uma saída. Deus já estava providenciando restaurar o seu povo. Gente, que Deus é esse? Que amor é este? Se Deus ama tanto cada um de nós, por que nós que dizemos que amamos a esse Deus, às vezes temos tanta dificuldade de refletirmos esse mesmo Deus em nossos relacionamentos? Eu quero convidar você nesta noite a repensar o que você está fazendo com a sua espiritualidade. Se ela é apenas tradicional ou se é uma espiritualidade viva, ungida, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Se é uma espiritualidade que está firmada na pedra, que é Cristo, o Senhor da glória. Ou se é uma espiritualidade que tem aliança com o Egito, que tem aliança com as pessoas que não amam a Deus. Aonde você está fazendo aliança? Como você está vivendo na sua vida espiritual? Você está desfrutando de uma cama estreita e um cobertor curto? Ou você está desfrutando daquela cama confortável e do cobertor da graça de Deus sobre a sua vida? Esta pergunta só você poderá responder. E eu quero que você, nesse momento, seja sincero com Deus. Se por um acaso você está com o coração machucado com alguém, é a graça de Deus que vai te ajudar a resolver esses conflitos. Se você está vivendo hoje a pior fase da sua história, é a graça de Deus que vai cobrir você e vai te dar forças para prosseguir. Somente quem experimenta a graça de Deus, não a religião, não a denominação, não é isso que Deus quer de você. Deus quer o teu coração. Deus quer ter um relacionamento íntimo de amor com você, que seja contínuo, que seja para sempre. E este amor vai ser nítido quando todos se relacionarem com você. E aí você compreenderá porque Jesus disse lá em João 13: um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros. Será natural amar todas as pessoas que estiverem ao nosso redor. Que Deus abençoe sua vida. Que você possa entender o recado de Deus nesta noite. E que você possa esticar bastante numa cama ampla e confortável, com o cobertor da graça de Deus sobre a sua vida. E desfrutar do melhor de Deus nesta terra. É o que Ele tem para cada um de nós. E com certeza, desfrutar naquele dia a eternidade ao lado do Senhor para todo sempre. Vamos orar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E se você nesta noite está entendendo esse recado de Deus, ainda há tempo de Deus reverter
todo este quadro que você possa estar vivendo na sua história. Acorde, desperte enquanto é tempo. Deus tem muitas bênçãos reservadas para você e sua família, em nome de Jesus. Você crê nisso? Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo grande privilégio que o Senhor tem nos concedido em ouvir a Tua voz. Pai, nós não queremos, de momento algum, viver, ó Deus, uma vida na cama curta, no cobertor estreito. Senhor, nós não queremos viver nesse desconforto espiritual. Pai, nós queremos viver de fato uma vida cristã autêntica, que todos possam ver em nós a glória do Senhor. Eu peço a Deus neste momento, sobre a vida, ó Deus, de cada pessoa que está aqui presente nesta live. Abençoe-os, ó Deus. Eu peço a bênção do Senhor sobre essas vidas. Senhor, o Senhor sabe o que cada um tem passado. O Senhor sabe das lutas que cada um tem vivido. O Senhor sabe, ó Deus, das dificuldades que cada família estão vivendo neste momento, principalmente na arte de se relacionar. Que a Tua mão poderosa, Deus, esteja sobre essas casas. Que haja hoje, ó Deus, uma restauração. Que haja hoje conversão. Que haja hoje, de fato, ó Deus, uma manifestação desta cobertura espiritual do Senhor sobre esses lares, para que eles possam desfrutar deste conforto espiritual, deste conforto relacional, e que possam dizer com muita alegria que o Deus de Israel é o Deus das nossas vidas. Eu faço essa oração, meu Deus, clamando por cada um, e que haja paz nessas vidas, nessas famílias, em nome e pelo amor de Jesus Cristo, a razão da nossa vida que eu oro. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você e sua família, que você possa viver períodos de paz. A Igreja Batista Ágape de Taubaté terá uma grande alegria em poder receber você muito em breve. Você pode conhecer toda a nossa igreja, nossas atividades, acessando a nossa página aí no Facebook, Igreja Batista Ágape de Taubaté. Que Deus fortaleça a sua fé e que você possa também mandar mensagens para a gente, para que possamos respondê-los e assim ajudá-los, orar por vocês. Queremos conhecer você. Um grande abraço. Tenha um restante de semana na presença de Deus, debaixo da cobertura da graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém.